que a gente vai falar, pessoal, nesse café aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre microserviços, a gente vai dar uma ideia, uma visão geral, né, que é um microserviço, né, por que microserviço, preciso realmente de um microserviço, né, na minha empresa. Aí a gente vai começar a entrar um pouco nessa parte de migração de um monolito, de um sistema legado mais antigo para uma arquitetura de microserviços. Vamos falar sobre um padrão aqui, pelo menos um, né, para poder migrar e começar a utilizar os microserviços, já que a gente entendeu o porquê microserviço, quais são os benefícios e os desafios. Então, como é que a gente faz para migrar? Vamos usar um cenário aqui, próximo do real, do que realmente acontece, o que a gente vê em alguns dos clientes, e a solução para aquele cenário, como que a gente resolve aquele problema que está ocorrendo ali. Depois a gente fala um pouquinho do Service Mesh, mais para o final ali da apresentação. Inclusive, a gente já teve um café com um especialista falando somente sobre Service Mesh. Depois, se vocês quiserem procurar no YouTube lá, a gente tem um webinar lá falando sobre somente Service Mesh. Tá? Então, aqui a gente vai dar mais uma pincelada e como isso pode, inclusive, ajudar na migração desse legado, desse monolito para uma arquitetura de microserviços. E no final, 2 minutinhos ali só para apresentar um pouco sobre a Sensidio, o que a gente está fazendo, o que é a Sensidio, tá bom? Legal. Então, deixa eu começar aqui, pessoal. Essa é a definição do microserviço e eu não vou ler esse monte de parágrafo aqui não, tá, pessoal? Mas só para dar uma visão geral, né? A definição comum de um microserviço, que basicamente o que alguns pioneiros aí, né, da tecnologia, eles falam, é que o microserviço ele precisa ter baixo acoplamento, que é o loosely coupled, né, que eles falam, são componentes dentro da sua organização ali, que eles são fracamente associados entre si. Então, por exemplo, se eu mudo um componente, a ideia é que, quando eu mudar esse componente, esse outro não seja afetado. Então, é isso basicamente que a gente vê o Martin Fowler falando, o Chris Richardson fala, até a Wikipedia, eu peguei uma referência, a gente pegou uma referência da Wikipedia, então eles sempre falam sobre isso, tá? Ter baixo acoplamento. E também ter uma implementação independente. Quando eu estiver codificando aquele meu componente, eu não preciso depender de alguma outra infraestrutura ou arquitetura ali, né? Eu consigo implementar ele de uma maneira independente, eu consigo deployar ele de uma maneira totalmente independente ou até mesmo escalar. Só que quando a gente fala sobre isso, né, o que alguns desses pioneiros eles falam é para tomar muito cuidado na utilização de microserviços. Por quê? Porque há o risco de ser criado ali um novo monolito. Até num projeto que eu trabalhei há uns anos atrás, a gente até brincava, né? A gente criava um microlito. Então, era um monolito de microserviços. Então, acaba sendo algo tão complexo e tão amarrado que, no final das contas, você tirou um monolito e ele se tornou novamente um monolito com microserviços. Tá? Então, você pode criar mais problemas ali do que resolver problemas. Tá? No decorrer desse café aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, essa descrição mais alto nível mesmo do que são microserviços. Tá? Agora a gente vê, vamos entender um pouco a diferença, né? Entre o que é um monolito e o que é um microserviço. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho na tela aqui, para poder ver melhor. Beleza. Então, o que é um monolito, né? Basicamente assim, toda a aplicação que você cria, ela fica contida no mesmo domínio. Ou seja, todas as funcionalidades ali do seu sistema, eles estão contidos no mesmo código, na mesma base de código. Toda vez que eu precisar escalar esse monolito, porque eu estou recebendo uma alta carga, porque meu business cresceu, meu negócio cresceu, eu preciso de uma nova instância dessa app, desse novo
aplicativo, essa nova aplicação e um novo servidor. E é o que a gente consegue ver aí. Deixa eu só pegar o laser point aqui. Então, é o que a gente consegue ver aí, ó, nessa primeira imagem, né? A gente tem uma aplicação monolítica aqui, que eu tenho várias funcionalidades dentro de um pacote só. E aí o que acontece? Quando eu preciso escalar essa minha aplicação, o que eu tenho que fazer? Eu começo a replicar todas o monolito e, consequentemente, todas essas funcionalidades em outros servidores. Mas veja, olha o custo que tem isso, né? E quando eu falo custo, não é só monetário, é trabalho mesmo, né? Porque eu preciso, por causa de às vezes apenas uma funcionalidade que precisa crescer, eu cresço tudo de uma vez. Então, às vezes eu estou pagando por algo que eu não estou usando. Então, esse é uma das coisas aí que acontecem, né? Quando você usa aí uma aplicação monolítica, né? E esse desenho, ele explicita muito bem aí o que representa isso. Então, veja, eu tenho várias instâncias aqui dessa minha aplicação rodando em vários servidores e, às vezes, eu preciso pagar o custo aí para poder manter o meu sistema de pé e, obviamente, deixar meu cliente feliz. Qual a diferença de uma arquitetura baseada em microserviços? É que cada pacote eu consigo segregar, na verdade, para cada funcionalidade eu consigo segregar em diferentes pacotes. Então, olha que diferente, né? Em vez de eu ter todas as funcionalidades em um pacote só, eu crio um pacotinho e cada pacote desse eu tenho uma funcionalidade de negócio. E se eu precisar escalar isso, por algum motivo cresceu muito o meu negócio, eu lancei um novo app, por exemplo, eu vou precisar crescer o meu serviço de login, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu pego somente esse componente de login e escalo ele 2 vezes aqui em um servidor. Então, veja, eu consigo manipular e gerenciar de acordo com a minha necessidade. Eu não preciso pegar tudo aquilo e subir tudo em diversos servidores. Né? Faço de acordo com a minha necessidade. Tá? Bom, então, pessoal, quais são algumas... Ah, legal. A Flávia... É isso aí, Guilherme. E assim nasce o novo legado. Provavelmente você já deve ter passado por isso alguma vez, né? Mas isso acontece. A Flávia, ela jogou aqui no chat, pessoal, depois vocês puderem abrir no Zoom, vocês podem colocar suas dúvidas, comentários aqui, daí a gente trocando uma ideia. Se vocês quiserem até compartilhar alguma experiência, aí fiquem à vontade, tá? Bom, então algumas características de microserviços. E aqui a gente não está falando de benefício e nem de drawbacks, né, que são os pontos negativos, né, as desvantagens. A gente está falando de característica mesmo. Então, a primeira característica é que ela é componentizada. Né? Um microserviço, ele é componentizado, que é o que a gente acabou de ver nesse slide passado. Eu componentizo ele de acordo com a funcionalidade. Não tem uma bala de prata, não tem uma regra. Falar, putz, aqui tem que ser um microserviço de pedido, ou tem que ser um microserviço de estoque. Eu posso quebrar isso em partes menores, talvez. Vai depender muito do negócio. E isso leva ao segundo ponto ainda, que é organizado por capacidade de negócio. Geralmente, quando a gente fala isso, é que você começa a modelar a sua arquitetura de microserviços por domínio de negócio. E geralmente você pode usar uma estratégia, uma técnica, né, entre aspas, que é o DDD, Domain Driven Design. Então, você pode já começar a olhar o seguinte, eu tenho meu monolitão aqui grande, tenho várias funcionalidades, como que eu vou começar a tirar isso aqui? Peraí, então eu preciso usar uma técnica, que pode ser o DDD, por exemplo. Então, você começa a olhar as funcionalidades de negócio, tira uma parte, tira outra. Dessa parte, ou desse contexto, bounded context aqui, quais são os subdomínios ali que eu começo a estruturar? Então, é muito importante, como uma característica, é isso, né? É modelar por domínio de negócio e começar a entender esses domínios principais e a intersecção entre eles, né? Então, isso é muito importante. Segunda característica é começar a olhar os microserviços como um produto e não mais como um projeto. Eu tenho um projeto onde eu preciso quebrar
alguma coisa. Não. É importante a gente já começar a olhar dessa maneira, tá? Porque um produto ele é reutilizável. Quando eu olho somente por uma perspectiva de projeto, talvez esse projeto não seja possível reutilizar em outro lugar. E é interessante, né? Porque a gente, falando sobre isso, né? O Gartner mesmo, ele fala muito sobre composable enterprises, que eu começo a quebrar ou montar a minha organização em pacotes. E esses pacotes, eles podem ter vários microserviços ali, que podem ser expostos como APIs, e esse pacote, que chama de PDC, ele pode ser reutilizado, talvez, para uma outra frente na sua organização. Então, você usa ele como algo reutilizável, como um produto. E aí eu posso pegar, e não preciso reescrever tudo de novo, né? Eu já tenho esse pacotão aqui, onde eu vou lá e acabo implementando ele. Então, esse é o terceiro, tá? Produtos ao invés de projetos. A quarta característica é que é Smart Endpoints e Done Pipes, tá? O que significa, pessoal? Que a inteligência ela não pode estar na integração, ela não pode estar na comunicação entre os serviços. A inteligência ela tem que estar no endpoint ou no serviço. A regra de negócio tem que estar lá. E isso quebra um pouco o que a gente usava no SB, né? O barramento de serviços. Normalmente você tinha ali um barramentão com vários serviços e eles tinham a inteligência, né? Você tem praga. Não. É diferente, né? Eu inverto isso, né? Eu deixo a inteligência agora nos microserviços. A quinta característica, pessoal, primeiro, né? Nessa quinta característica, a gente pode abordar 2 pontos aí, que são bancos de dados descentralizados, tá? Então, diferente do monolito, onde eu tinha um banco de dados compartilhado para todas as minhas funcionalidades, eu quebro isso. Então, para cada microserviço ou funcionalidade, novamente, eu tenho um banco de dados ali propriamente para ele. Então, essa é uma característica, né, bem comum, não é uma regra, mas é altamente recomendável que seja feito isso. Tá? E, obviamente, um ponto importante aqui, né, que uma vez que eu começo a utilizar esses bancos de dados descentralizados, né, não uso mais ele como algo compartilhado, se eu precisar expor uma funcionalidade ali, ou precisar acessar aquele banco de dados, eu faço isso através de uma API. E aí eu consigo ter um controle muito maior, porque se eu tenho 2 microserviços distintos que acessam um banco de dados, eu posso quebrar, se por causa de um microserviço alterar esse banco de dados, eu posso quebrar aquele outro. E aí eu quebro o conceito do que é um microserviço de ser desacoplado. Então é importante, né, que eu tenha 2 microserviços, e se esse microserviço precisa de um dado desse banco de dados, eu faço isso através de uma API, porque eu vou ter um contrato e eu vou saber exatamente como que eu faço essa comunicação. E a governança, isso é muito importante. A gente vê muitos casos em algumas empresas onde aquele ecossistema cresce muito, né? Os microserviços acabam crescendo por causa da alta demanda e não é feita a governança. E aí, para quem já trabalhou com SOA, né, o problema se repete. Né? Eu acabo criando coisas repetidas, eu não reutilizo, eu não tenho uma arquitetura de referência, talvez. Então, é importante começar a pensar na governança também dos microserviços. A penúltima característica aqui é a cultura de automação, tá? Começar já a falar de DevOps, né? Então, por quê? O microserviço, a ideia dele é vir para dar agilidade. É você poder subir uma funcionalidade nova de uma maneira rápida. Você faz isso através de automação, tá? Tanto da infra as a code, e aí a gente já começa a falar de releases, testes e assim por diante, tá? E o último aqui é que o microserviço ele tem que ser resiliente a falhas. Então, se cai um componente, uma funcionalidade, não vai ser todo o meu sistema ali que vai gerar indisponibilidade. Somente aquilo ali vai gerar indisponibilidade, tá? Legal, deixa eu ver aqui, já tem pessoal perguntando. E quando o cliente ou parceiro quer falar que fez microserviços usando a mesma base de dados e às vezes a mesma... Como lidar com essa situação? Aí tem que entender de fato, né? É o Adriano que perguntou, né? Legal.
tem que entender exatamente, Adriano, o que é que está acontecendo, né? Usando a mesma base de dados, às vezes a mesma tabela. É um caso bem complexo, né? Porque se ele já fez, a gente precisa saber exatamente aonde que a gente pode chegar, né? A gente tem que provar para o cara que isso pode dar algum problema, né? Então, assim, há alguns padrões, né? Você pode usar um CQRS, por exemplo, para poder minimizar isso, né? Então, você pode usar um CQRS e aí eu começo depois a desacoplar isso, né? Entender, de fato, o que pode ser feito ali para tirar e deixar de utilizar ali a mesmo banco de dados, a tabela. Às vezes, tem alguns padrões que até permitem que você use a mesma tabela, mas tem que ver os drawbacks, né? Tem que entender exatamente qual que é se já está tendo problema, se não, qual que vai ser o problema ali, né? A gente sabe que se você utilizar uma mesma base de dados, você pode quebrar os seus microserviços. E se outros microserviços acabarem indo sempre para o mesmo banco de dados, de novo, né? Você vai estar criando um monolito ali, né? Então, não adianta você escalar o microserviço e o banco de dados ali, ele não dá conta, né? Então, é importante ter isso em mente. Guilherme, você faz explica para o cliente que vai continuar sendo monolito e mostra as vantagens. Isso aí, Guilherme. Tem que explicar, mostrar para o cara, né? Quais são as vantagens e desvantagens, né? Quais são os trade-offs aí. Beleza? Bom, quais são alguns benefícios dos microserviços? Então, como a gente já falou, os microserviços são escaláveis, né? Então, você pode escalar apenas parte do seu sistema ali que está sendo sobrecarregado, ao invés de escalar a aplicação como um todo. Segundo benefício é heterogeneidade tecnológica. Então, o que significa que os seus microserviços são agnósticos à linguagem. Você não precisa fazer com que todas as suas squads, o seu time de desenvolvedores ali, trabalhem com a mesma tecnologia. Talvez você pode usar uma tecnologia ali que seja melhor para cálculo, por exemplo, sei lá, C++, por exemplo. Aí, ou então não, né? Às vezes você trabalha com times multirregionais. No sul é mais forte Node.js, no sudeste é mais Java, porque é mais fácil encontrar gente ali. Então, é possível fazer isso, né? Você não precisa trabalhar uma única linguagem aí para tudo, tá? Terceiro, resiliente, como eu já falei, né? Esse é um baita de um benefício, porque se um componente falhar, você isola o problema, né? Sem que a aplicação toda deixe de funcionar. Quarto benefício, facilidade de implantação. E por que, né? Isso é um benefício? Porque você viabiliza o desenvolvimento ali de novas funcionalidades com muito mais velocidade. Eu já tenho ali no sistema, surgiu um novo produto. Preciso lançar essa feature aqui por causa da concorrência, talvez. Ou a concorrência lançou ali uma nova promoção, preciso subir um negócio rápido. Imagina eu ter que fazer isso no monolito. É difícil, é demorado, preciso abrir Gmood, eu preciso ver o impacto. Muitas vezes, eu já vi lugares ali que, às vezes, para você subir uma funcionalidade que nem é tão complexa, levava 6 meses. Inviável para o negócio. Né? Então, olha que interessante. Quando a gente fala de facilidade de implantação, obviamente, né, tecnologicamente é mais fácil, porque eu consigo criar ali um microserviço, colocar num pipeline DevOps e já faz todos os testes integrados ali, faço deploy em desenvolvimento, homologação em produção e beleza, está lá. Mas o ganho, na verdade, é o ganho para o seu negócio, é para a sua organização. Porque você conseguiu lançar uma feature em tempo do mercado. Então, é muito mais do que algo tecnológico. Isso envolve a sua empresa, o seu negócio. Tá? Então, esse é o quarto ponto, o quarto benefício. O quinto é substituição de código. Então, os microserviços, eles são pequenos, são menores. Você diminui o risco ali, o custo de substituir a base inteira do código, né? Às vezes, eu vou mexer numa classe sem querer alterei uma coisa que impactava em outra e olha o problema que isso pode dar. Isso acontece mesmo. Com microserviço, não. Porque você tem essa facilidade de poder
mexer no código de uma maneira bem mais fácil, porque o código é menor e tudo mais, né? E esse item, né, de substituição de código, ele está muito vinculado com esse último, né, que é uma manutenção mais eficiente. Por quê? Porque como os serviços eles são menores, são mais independentes, e geralmente você tem uma squad que já conhece aquele microserviço, já sabe de cabo a rabo como que funciona aquele microserviço, como está a regra de negócio. Então é muito mais fácil de você dar uma manutenção nele ali caso haja algum problema, tá? Até puxando já um pouco, né, falando do Service Mesh, algumas empresas que a gente conversa conseguem ter ali um monitoramento de todos os seus microserviços. Então, por algum motivo, um microserviço começa a dar um problema, uma comunicação ali, a Squad já tem um dashboard que já vê onde está acontecendo o problema de comunicação ali e já atua rapidamente para resolver o problema, né? Então, é muito mais fácil que, às vezes, você deixar para uma equipe de operação ficar olhando todo o ecossistema ali, né? Então, veja, esse último benefício, a manutenção mais eficiente, é realmente algo muito importante, tá bom? Pessoal, verdade, o Flávio me lembrou aqui, eu esqueci de lançar uma enquete para vocês. Então, pessoal, desculpa, antes da gente continuar aqui para falar dos desafios, eu vou lançar uma enquete aqui. São 3 perguntinhas bem rápidas, até para saber como que a gente segue aí até o final da palestra, tá? Então, vai aparecer para vocês aí na tela uma enquete, tá? Bem rapidinho, ó. Beleza, eu vou dar aí uns 2 minutinhos só para vocês responderem e eu já compartilho as respostas. Legal. 10 de 32 responderam. Legal, pessoal, vou encerrar a enquete aqui. Vamos lá, vamos ver o que deu. Acho que é compartilhar resultados, ó, vamos ver. Então, no seu cenário atual, você acredita que existem mais desafios técnicos ou culturais para o uso das tecnologias de APIs e microserviços nos projetos de transformação digital? Olha que interessante, pessoal. 19% foi técnico, 46% cultural e 35% ambos. Isso é bem interessante, né? Porque muitas pessoas acham que é somente técnico, né? E é muito mais cultural. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso aí. Então, cultural é o que está ganhando, né? Segundo, qual o nível de maturidade de microserviços da sua organização? 8% não temos nada de microserviço, 27% temos uma iniciativa, nada implementado, 23% temos poucos implementados, mas sem padronização, alto número, inclusive, né? Aparentemente vai criando ali um microserviço, né, de acordo com a demanda, né? Sem um padrão, uma arquitetura de referência, talvez. E 42, temos poucos microserviços implementados seguindo uma arquitetura de referência. Olha que legal. Muito bom. Número bom aí também, viu? Vamos ver o último aqui. A sua organização possui alguma iniciativa de desconstrução de legados? 27% não temos. 8% temos até o final de 2021. Tá bem quebrado aí, ó. E 35% não sabe. Legal, pessoal. Bom, mais para a gente ter uma ideia aí, né, de como tá no geral aí, ó, de 26 pessoas, a gente vê que tem bastante pessoas que não sabem, né, como está essa desconstrução, né? Geralmente, né, porque isso fica muito na equipe de arquitetura, né, concentrado numa equipe de arquitetura, né, e geralmente a organização como um todo não sabe disso, né, talvez isso seja um gap, né, a organização não saber o que está acontecendo, né? E aí quando a gente começa a falar de governança, de poder ter os chapters, distribuir conhecimento e assim por diante. Bom, joia, vamos continuar aqui, pessoal. Se alguém tiver algum comentário aí, fiquem à vontade, tá? Bom, alguns desafios do microserviço, né? Aí, ó, primeiro ponto, cultural. Esse é, de fato, um dos maiores desafios, porque se você tem um monolito ali, um legado, né? Você já tem os desenvolvedores que muitas vezes estão há anos ali trabalhando com aquele monolito e já tem uma metodologia de trabalho. E às vezes funciona bem de fato, né? Essa metodologia.
Então, se eu preciso começar a utilizar microserviços, quebrar isso é um pouco difícil, né? Então, é muito importante, às vezes, começar em baby steps, né? Começa a fazer um treinamento, uma palestra, um workshop, moldando a cabeça ali do pessoal, né? E aí isso, vocês vão perceber que acaba sendo gradual, né? Esse shift, né? Essa mudança de pensamento. Tá? Outro desafio é a própria decomposição arquitetural. Eu começar a quebrar o monolito. Porque, às vezes, eu tenho um monolito que ele está muito bem escrito, muito bem dividido ali, às vezes até componentizado. Então, é fácil quebrar. Só que, muitas vezes, não. Às vezes, o monolito cresceu no modo Go Horse. Então, é difícil ler o código, é difícil entender como está ali. Então, essa, com certeza, é um desafio, tá? Quebrar isso em capacidade de negócio, domínios, intersecção é desafiador. As dependências, né? Então, como que estão as dependências das classes ali, né? É difícil você chegar ali numa conclusão. E, claro, né? Como jogar isso para uma arquitetura de microserviços. Testes integrados, esse é um desafio do microserviço, né? Porque no monolito, geralmente, você já tem ali um script de teste, né? De regressão, por exemplo, onde é fácil você testar tudo, né? E nos microserviços não é assim, porque você não consegue fazer um teste integrado, às vezes um microserviço chama ao outro, né? E como preciso do outro microserviço que me devolva uma resposta, precisa ser tudo bem pensado aí, né? Então, esse é um desafio. O outro são os requisitos não funcionais de microserviços, né? Porque eu preciso pensar em log, eu preciso pensar em segurança, eu preciso pensar em observabilidade, em governança. Então, com certeza, é um desafio. E eu tenho altos custos de upfront, né? Porque quando eu começo a falar de microserviços, talvez eu preciso começar a pensar em uma nova infraestrutura. Preciso começar a falar cloud, ou posso começar a falar em multi-cloud, ou talvez em sistemas híbridos, né? On-premises com cloud. Além disso, eu preciso ter profissionais habilitados para pensar numa arquitetura, desenvolver, testar, e muitas vezes pode ser caro isso, você trazer pessoas no mercado, né? Então, realmente tem alguns desafios aí, tá? Para você implementar. Um dos grandes desafios, inclusive, né, que é o que a gente falou, que é o cultural mesmo, né? Por quê? Porque, geralmente, numa organização onde você trabalha com sistemas legados, você trabalha com uma hierarquia departamental, ou seja, em silos. E o reflexo disso é que você tem uma arquitetura fechada ali. E é o que a gente vê nesse desenho aí, ó. A gente vê diversas equipes em silos, né, ou departamentais. Eu tenho equipe aqui de especialistas de front, especialistas de middleware e DBAs, né? E cada equipe dessa atende um monolito. Então, por exemplo, eu preciso mexer numa funcionalidade dentro do monolito. Eu preciso, sei lá, criar uma nova funcionalidade. Então, eu preciso pegar um DBA daqui, um middleware, um cara de middleware aqui desse pool e um outro especialista desse cara aqui. E muitas vezes esses caras não têm conhecimento do negócio. Então, você tem uma curva de aprendizado ali muito grande, né? Então, veja, você acaba trabalhando em silos, né, o que deixa algo muito travado aí na organização para evoluir. E o que aconteceu, né? Conway, que é esse Melvin Conway, ele começou a entender que é importante você ter uma organização multifuncional. E quando você trabalha com uma organização multifuncional, você passa a ter uma arquitetura distribuída. E é o que a gente vê nesse segundo desenho, onde eu tenho times, né? E cada um desses times possuem papéis distintos. E esse time, ele sempre vai ser responsável por aquela funcionalidade. Então, se, por exemplo, eu precisar mexer em alguma coisa aqui, meu time sabe fazer isso. É rápido fazer isso. Então, você acaba tendo uma curva muito menor aí de poder evoluir, tá? E é isso que a gente chama de lei de Conway, né?
começa a ter esses times distribuídos, são bem mais fáceis de manter aí. Bom, vamos passar aqui para o próximo, pessoal. Então, a gente falou um pouco dos benefícios, desafios, como que a lei de Conner ela pode ajudar numa arquitetura de microserviços, né? E aí, claro, né, pessoal, a gente já falou um pouco da importância dos monolitos aí, né? A gente sabe que eles muitas vezes são o core do negócio, eles trazem o dinheiro para dentro da organização, e funciona bem, né? A gente vê aí, por exemplo, em grandes empresas, né, Stack Overflow, a gente não trabalha com microserviço, né? Trabalha com monolito. Então, olha que interessante, né? Uma super plataforma, né, de comunitária aí é um monolito, né? Então, é muito importante entender e começar a se questionar, né? Porque não é só porque todo mundo está falando, microserviços, eu vou mudar para microserviço. Precisa ter um real objetivo, né? Será que compensa migrar mesmo? Quais são os riscos, né? Quais são os impactos ali de você migrar? Por isso que, quais são os motivadores, né? E isso aqui é mais para a gente refletir, tá, pessoal? Será que o desenvolvimento e a implantação de novas funcionalidades ali são atividades trabalhosas e lentas? Será que é difícil? É muito trabalhoso? Eu perco muita gente aqui na minha empresa e muita gente que conhece, aí eu tenho que trazer pessoas novas, isso gera um trabalho ali, né, muito grande, né? Será que as entregas de novas versões ali da aplicação, elas geralmente apresentam bugs, né? Será que existe problema de escalabilidade? Toda vez meu monolito cai. Eu preciso ter uma equipe de operações trabalhando 4x7 para poder ver o que está acontecendo. Será que existem problemas também de uma implantação rápida da aplicação, né? Então, é muito importante a gente se questionar nisso, né? Agora, ok, eu consegui entender, dei sim para algumas dessas respostas, né? Agora, esse motivador é válido comparado com as dores e esforços para uma refatoração? Será que compensa de fato eu resolver essa dor, mas em contrapartida eu vou ter um esforço muito grande para resolver essa dor? Ou não, eu consigo manter essa dor aqui porque não é tão latente e aí eu poupo esse esforço de fazer uma refatoração? A corporação, será que ela está preparada para uma mudança cultural, né, que foi que a gente comentou um pouco há tempo atrás, né? Será que não vale eu começar com alguns workshops antes? Vamos começar devagarzinho, mexer em algumas coisas, começar a tirar pequenas coisas ali do monolito depois. Então é importante começar a pensar nisso, tá? Aí a gente chegou lá e entendemos que a gente precisa tirar do legado, de fato. A gente precisa tirar o monolito, quebrar o monolito, pelo menos algumas funcionalidades. Qual é um dos padrões aí de migração que pode ser utilizado? É o Strangler Application, que é o padrão de estrangulamento, né? Não é o estrangulamento, né, em si, né? Mas é você ir começando a tirar aos poucos do monolito e jogando para os microserviços, né? Então, assim, o que a gente vê nesse desenho, né, pessoal? A gente vê um grande monolitão aqui, original, né? Tem um cliente acessando ele e um banco de dados aqui compartilhado, né? E aí eu começo a redirecionar o tráfego dos microserviços, do legado para o microserviço. Então, eu continuo mantendo o cliente aqui, meu monolito está aqui também com o banco de dados, só que o que eu faço? Eu coloco um proxy na frente, né? Crio um microserviço, né? Obviamente, eu consegui identificar que eu tenho uma funcionalidade do monolito que eu consigo tirar, crio um microserviço, deixo um banco de dados ali para aquele microserviço, e aí eu coloco na frente um proxy. Pode ser um proxy, uma API Gateway, que seja. E eu começo a trabalhar e tirar um pouco a carga daqui e jogar para o microserviço. Posso fazer isso através de testes AB, enfim, tem diversas, com load balancer, enfim, tem várias técnicas aí para você poder fazer isso. Então, eu começo a tirar um pouco daqui e jogar para cá. Começo a ver que está dando legal,
putz, em algum momento, tudo, eu paro, mato essa funcionalidade específica e uso somente microserviço aqui. Só que o monolito ainda está rodando, ainda tem mais funcionalidades lá. Então, a ideia do Strangler Application é exatamente isso, eu começar a identificar tudo que eu consigo tirar do monolito, jogar para essa arquitetura de microserviços através do proxy, até que o meu monolito morra, de fato, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, pode levar bastante tempo, né, inclusive. Mas é uma forma de você tirar aí o monolito do ar e jogar para os microserviços, tá? Então, esse é um padrão aí bem comum, inclusive, utilizado no mercado por grandes organizações e instituições aí que interpretam isso são bem sucedidos, tá? Bom, aí, pessoal, aqui só para a gente finalizar, né, como eu disse, não há uma bala de prata. Tem algumas organizações que fazem Big Bang, criam um novo sistema em microserviços e depois migra. Muito arriscado isso, mas existe. Então, essa maneira tem um risco menor de você gerar uma indisponibilidade ali, tá? Então, é importante começar a pensar nisso, tá? Tem diversos artigos, inclusive, né? Se vocês pesquisarem no microservice.io, o próprio blog lá do Martin Fowler, ele fala bastante sobre isso e dá algumas dicas, tá? Bom, vamos falar sobre um cenário aqui, né? Vamos exercitar um pouco, né? Então, eu sou uma empresa de e-commerce e eu quero migrar essa arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços, né? E aí eu quero expor esse e-commerce para diversos canais, tá? Então, a gente olhando aqui para esse próximo cenário, o que a gente vê? A gente vê que a gente tem aqui diversos canais, né? Chatbot, mobile, web, né? E eles acessam diversas funcionalidades do meu e-commerce. Pedido, pagamento, inventário, expedição, catálogo, cartão de presente e assim por diante. E tudo isso roda no monolito, né? Então, a gente vê aqui que tem um ambiente do cliente, ele tem um legado, tem um banco de dados e pode até ter web services ali, tá? Então, esse é o cenário atual, né? Eu comecei a identificar que eu começo a ter alguns problemas aqui. Por quê? O fato de eu ter colocado novos canais sobrecarregou meu monolito e eu estou gerando muita indisponibilidade. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a solução? Então, de novo, né? Eu tenho aqui um monolito com aqueles... eu consegui identificar no monolito, né? Os domínios ali que eu posso quebrar, order, que é o pedido, pagamento, inventário, cartão de presente, enfim. E aí, o que eu faço? Eu vou começar devagar. Eu comecei a identificar que o meu shipment ali, ele é não talvez um ponto crítico, né? Mas eu quero começar devagar, então eu vou começar a tirar uma das funcionalidades. E o que eu fiz? Falei o seguinte, eu vou disponibilizar uma infra aqui. Eu dei o exemplo da AWS, tá? Pode ser qualquer cloud, enfim, ou pode ser até um premise. E eu criei um microserviço com um próprio banco de dados. E aí, eu desabilitei essa feature do meu monolito, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a disponibilizar ela através de uma plataforma de APIs que são acessadas por aqueles canais. Então, eu deixei de sobrecarregar o meu monolito e agora quem está recebendo toda a carga é o meu microserviço, tá? Através da minha plataforma aqui. O que pode acontecer também? Eu posso identificar, beleza, identifiquei que agora eu quero criar uma funcionalidade de revisões, revisar o meu produto. Então, eu crio um microserviço que ele já vai iniciar através de uma plataforma de APIs, uma API Gateway, né? Ele já vai ser acessado através de uma API. Só que esse microserviço de revisões, ele, obviamente, tem um banco de dados para guardar as revisões ali, mas ele precisa ainda consultar o produto, ou consultar, talvez, o pagamento, consultar o que seja, aqui no monolito. Então, ainda posso ter uma dependência aqui, não tem problema. Só que, em algum momento, isso vai precisar escalar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar essa codependência. O que eu faço? Eu começo agora, então, a criar os novos microserviços aqui
tiro essa dependência do monolito e eu mato o order, o payment e o inventory. Eles agora estão todos rodando na minha arquitetura de microserviços e as minhas revisões agora já passam a comunicar com esses outros microserviços aqui, tá? Então, perceberam? É como se fosse... Isso aqui é um padrão de estrangulamento, né? Eu comecei a tirar ali e jogar para cá. E aí, pessoal, eu tenho essa comunicação aí, né? Então, vejam, aqui foi mais para a gente exercitar, tá? É mais um exemplo mesmo, tá? A gente sabe que no cenário real é muito mais complexo do que isso, mas a gente vê que dá para eu usar esse padrão, né, para poder tirar do legado e jogar para cá essas funcionalidades. Tá? Só que o que acontece, né? Quando eu começo já, putz, legal, comecei a jogar os microserviços lá, ter intercomunicação ali, né, dos microserviços, eu posso ter problemas ali. Por quê? Porque a rede, ela não é confiável, ela não é estável, tem limitação da banda, né, mesmo entre... Porque aqui eu estou falando de uma mesma cloud, mas eu posso ter microserviços, talvez rodando em outro lugar. Então, eu posso ainda ter muitos pontos de falha ali, né? Que no monolito você não tinha. Porque o monolito era um pacote só, né? Você ainda tem uma performance muito grande ali dentro, né? Quando você fala de microserviços, você tem comunicações ali que ainda dependem da rede. Então, aqui eu posso ter alguns problemas. E de que maneira que eu posso resolver esses problemas de rede? É aí que entra o Service Mesh. Porque o Service Mesh, ele é uma camada entre os serviços que gerencia o tráfego entre eles. Então, é o que a gente consegue ver aqui, né? A gente tem, por exemplo, 2 microserviços, né? Representados por serviço A e serviço B. Eles se comunicam, eles precisam se comunicar, mas essa comunicação não é feita diretamente entre um serviço e outro. Ele é feito através de um proxy. É como se fosse um agentezinho rodando do lado do microserviço ali ele que recebe as requisições de rede e ele que sabe para onde ele tem que redirecionar a requisição. Então, digamos que eu tenho aqui uma requisição vindo de fora, né, chamando esse serviço, ele primeiro passa pelo proxy, o proxy identifica que é esse serviço, né, e aí ele identificou também que o serviço precisa chamar esse serviço B. Então, ele manda para o proxy a requisição, o proxy manda para esse cara, que passa para o service B e manda para fora. Caso seja necessário, retorna para cá. Então, qual que é o ganho, né, que eu tenho? O fato de eu passar pelo proxy, esse cara tem toda a inteligência da rede, ele vai resolver os problemas de rede. Então, por exemplo, se der algum problema, ele que vai saber avisar, você pode colocar um log, ele que vai... enfim, poder fazer canary release, você pode setar a autenticação no proxy. A autenticação não vai no serviço, no código fonte ali do serviço, né? Deixa que o serviço seja responsável apenas pela regra de negócio. Então, veja, eu abstraio toda essa complexidade de rede e jogo aqui para o meu proxy, que é representado aí pelo Service Mesh. Tá? Então, pessoal, esse é um dos benefícios, né? Então, como que era antes aí da comunicação sem o Service Mesh? Eu tinha, enfim, representando aqui um pod em Kubernetes, né? Eu tenho um container, dentro desse container eu tenho uma aplicação rodando. E essa aplicação, ela tem, enfim, tem a regra de negócio, ela tem a parte de load balancer, resiliência, trace metrics, e eu tinha que replicar isso para todas as outras aplicações, né? E cada aplicação dessa é responsável por cada um desses requisitos não funcionais, inclusive. E depois do Service Mesh, né? Como que fica? Veja, a minha aplicação ela é só responsável pela minha regra de negócio. Ela não precisa se preocupar com segurança, com resiliência, com métrica, com log, com discovery, nada disso. Deixe que o seu proxy, o seu sidecar resolva essas questões. Tá? Então, é um grande ganho, inclusive, principalmente quando você tem uma arquitetura muito grande de microserviços. Legal, pessoal? Bom, a gente já está chegando no final aqui. Só passar bem rapidamente, pessoal, sobre a Synsidia, tá? Bom, a Synsidia, ela hoje tem
já tem alcance global, né? Então, a gente tem escritórios no Brasil, no Peru, na Colômbia, no Reino Unido. Estamos já começando a abrir operação nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Então, já temos alguns clientes lá rodando a nossa plataforma, consultoria. Temos mais de 550 colaboradores, né? Mais 140 clientes, e a gente é organizador do APIX, que é o API Experience. Alguns de vocês já conhecem, né? Nós tivemos o nosso em setembro, se não me engano, que é o maior evento dedicado a APIs das Américas, tá? Aqui é um pouco vocês podem ver que a gente é bem cross, né? A gente está em diversas indústrias aí, banking, health, insurance, telecom, energia, pagamento, enfim, diversos logos aí que nós trabalhamos hoje, tá? A gente, deixa eu só voltar aqui. Como último slide, pessoal, só para vocês entenderem, né, o que a Syncid ela tem feito, né, como ela tem ajudado, né, os nossos parceiros. A gente tem uma plataforma de integração moderna, de APIs, nós temos um produto de Service Mesh, de governança, a gente trabalha com arquiteturas baseadas em eventos, temos o serviço de consultoria também, tá? Uma consultoria especializada, temos alguns serviços de API Care para cuidar das APIs, Customer Success, Developer Experience, para poder, a gente ajuda, né, as organizações a exporem as APIs de uma maneira que seja fácil de ser entendida, né, através de um portal e assim por diante. E também a nossa solução de Open Banking, né? Hoje nós fomos reconhecidos aí, né, como a melhor solução de Open Banking, né, 2021. E aí nós temos toda uma solução que já vem com templates de APIs, temos conexões com o diretório central, nós temos o Sandbox, conexões com o Core Banking, gerenciamento de consentimento e assim por diante. Bom, pessoal, era isso. Tinha para falar para vocês. A gente tem um minutinho, se vocês quiserem abrir o microfone, a gente vai ficar um pouco mais aqui na sala, tá? Para trocar uma ideia. E no mais, eu agradeço a atenção de todos. Espero ver vocês nos próximos Café com Especialistas aí. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, tá? YouTube, Instagram, LinkedIn. A gente tem sempre conteúdos bem legais aí, tá? Inclusive guias de microserviços, tá? De segurança de microserviços, como começar a utilizar um Service Mesh. Então, entrem lá no nosso LinkedIn, vejam os nossos posts, nosso site. Tem bastante material legal lá, tá? Valeu, gente. Obrigado aí pela participação. A Flávia está colocando alguns links aí também, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade, tá? Para ver lá nossos conteúdos.